Fala galerinha do bem, aqui é Wagner Fernandes do próximosconcursos.com e agora a gente vai estudar como acelerar o seu aprendizado por meio de questões do concurso. Eu vou tentar ser direto ao ponto, que você vá direto, sem perder tempo, só pegando os pontos principais. E se você quiser se aprofundar um pouquinho, você pode ir ali em dicas dentro do próximosconcursos.com, tem muita dica legal aí, pode dar uma brincada aí, tenho certeza que você não vai perder seu tempo. E vai ser esse post aqui, como acelerar como é que é o nome mesmo? Como acelerar sua aprovação estudando por questões, é um guia completo, ok? Aqui você vai ter toda a informação mais completa e aqui a gente vai trocar uma ideia rapidão, ok? Beleza? Bom, primeiro, você tem que entender o que é estudar por meio de questões de concurso. É nada mais, nada menos que você pegar uma prova anterior do concurso, ou daquela banca, ou de bancas parecidas, e estudar para o concurso por meio da banca. Por que é isso importante? Bom, primeiro, você precisa conhecer a banca, você precisa conhecer a prova, você tem que ser amigo da banca. E as bancas costumam fazer os mesmos tipos de pergunta e os mesmos tipos de assunto elas costumam abordar. Então é muito importante você ter todo esse conhecimento que você só vai adquirir por meio das resoluções de questões. Outra coisa, você tem que ter velocidade na resolução de questões. Muitas vezes você tem pouco tempo para fazer a prova ou você precisa de um tempo extra para revisar, botar gabarito. Então você precisa treinar isso e nada melhor do que fazer resoluções de questões. O que eu acho mais importante são os itens 3 e 4 aqui. Você precisa revisar e quando você está resolvendo uma questão de prova anterior, não sei o que acontece lá no seu cérebro, tico e teco, lá dá um tilt, eles olham, isso é interessante, isso pode cair de novo e aumenta a sua retenção da informação. Então, quando você quer ver que aquela banca cobrou determinado assunto, que aquela banca se interessa por determinada coisa, você acaba dando uma atenção maior e acaba assimilando, memorizando mais. E é muito importante porque a banca pode voltar a cobrar o assunto. Entendeu por que é importante resolver questão de concurso? Então, vamos ver como resolver questões de concurso. Você tem duas maneiras de resolver questões de concurso. Como faz a maioria dos concurseiros, da maneira burra, ou da maneira inteligente, que espero que você já esteja fazendo, se não estiver, vai passar a fazer a partir de agora. Bom, como é a maneira burra? A maneira burra é aquela pessoa que quer simplesmente se achar o máximo. Ela vai pegar essa questão hipotética aqui, um exemplo maluquinho aqui, mas só hipotético. Quem descobriu o Brasil? Eu sei, é o B, eu sou o máximo, vou ser aprovado nesse concurso e ninguém me segura. Essa é a pessoa que estuda de maneira burra. Ela só vai ver se sabe ou não sabe, se está pronto ou não está pronto. E como estudar da maneira inteligente? Bem, você vai também pegar, olhar a questão, vai, é a B, eu sou o máximo, legal, mas não vai parar por aí. Por quê? Você vai ter que fazer algumas análises. Primeiro, vai analisar um enunciado. Vamos supor aqui, a banca trata do descobrimento do Brasil. Aí você vai pensar, eu sei tudo sobre o descobrimento do Brasil? É uma matéria que eu sei. Beleza, viu que sabe, lembra que sabe, tranquilo. Mas talvez, não, eu não lembro da primeira missa, eu não me lembro das caravelas, vou lá dar uma revisada nisso. Então, isso é um ponto importante. Você tem que estar atento ao enunciado, porque o enunciado pode te dar pistas de outros enunciados e de tópicos que a banca gosta. O que você vai ter que ver também? Alternativa por alternativa. Opa! Vamos ler. A banca gosta de Barão de Mauá. Eu lembro dele, eu lembro da história, gosta de Pedro Álvares Cabral, lembro de tudo, de Tiradentes, Dom Pedro I, Adolfo Hitler, aqui dá pra ver que não tem nada a ver, mas vamos dizer que tivesse com o assunto. Então você vai ver, letra por letra você vai analisar e ver se ela entende daquele assunto. Se não entender, o que você vai fazer? Vai voltar lá no livro, vai voltar lá no seu resumo, no seu mapa mental, no seu flashcard. Quem não sabe o que é mapa mental, flashcard, vai lá nos dicas de concurso, lá nos próximos concursos que a gente tem, e você vai analisar uma a uma para ver se você domina aquele assunto. E o que você vai analisar? Vai rever o flashcard, o mapa mental, etc., que eu já deixei os vídeos nas descrições. E é muito importante você analisar alternativas que geram dúvidas. Obviamente o exemplo é hipotético aqui, mas vamos dizer que você tivesse em dúvida entre Pedro Álvares Cabral e Tiradentes. Seria interessante você ver
Por que ficou em dúvida dos dois e a diferença entre os dois? Claro que nesse exemplo são pessoas, mas às vezes a banca coloca conceitos muito parecidos que a diferença é uma palavra. Você tem que entender por que a B não é a C e a C não é a B, entendeu? Vocês vão ter que ver o porquê que vocês ficaram com aquela dúvida e tirar aquela dúvida. E vai indo no assunto de cada alternativa. Entenderam como estudar da maneira inteligente e como estudar por questões de concurso da maneira burra? Beleza? Vamos estudar agora da maneira inteligente. Bom, primeiro, algumas coisas que eu gosto de falar porque as pessoas às vezes exageram naquilo que a gente fala. É importante você ter o senso comum, ou seja, você não vai ficar 50 minutos numa questão para rever todo o assunto. Você passa lá na sua cabeça, sei isso, não sei isso, gasta alguns segundos ali, não precisa se aprofundar, não, a menos que seja uma coisa muito importante e você precisa. Você tem que ter um objetivo e tem que controlar o tempo. Então você vai ter que usar com inteligência, sabedoria o seu tempo. Não vai perder muito tempo naquilo que não é importante. Então vai indo com calma, estudando. Conforme você vai estudando, você vai ver as coisas como são mais claras. É importante que você tenha ver se o assunto você tem um domínio. Então vai lá no seu íntimo, eu sei disso, não sei disso, estou com dúvida, vou revisar, ok? Bom, o que você não sabe, vamos dizer que você não soubesse alguma coisa na questão, você coloque na sua revisão, coloque no seu resumo, coloca lá a nota, faz um flashcard, faz um mapa mental daquilo que você não sabe, para na próxima semana revisar. A gente já fez aqui um vídeo sobre revisão, dá uma olhadinha, revisa para assimilar bem a informação. Bom, as questões que você errou, é importante você anotar. Se você usa um papel, fazer um sinal quando voltar a fazer aquelas questões e saber que errou ela. Se você utiliza os sites e aplicativos de questões, a gente tem um vídeo sobre sites e aplicativos de questões, está na descrição, ou pode ir lá no Dicas, no próximosconcursos.com, vai achar também. Os aplicativos, eles já fazem esse tipo de anotação, então você não precisa se preocupar tanto. E é importante você anotar exercícios interessantes para revisão. Existem exercícios que conseguem, às vezes, numa questão de concurso, condensar toda uma matéria difícil. Então é importante você anotar. Mesmo que acertou aqueles exercícios, marca eles para fazer uma revisão, ok? Então, resumindo esse slide aqui, que ele é muito importante. Saiba utilizar seu tempo de estudo com inteligência. Não estude aquilo que você já sabe. Estude e revise apenas aquilo que não saiba, ok? E vai estudando com inteligência. Não perca muito tempo naquilo que não é importante e anote aquilo que errou e anote aquilo que é importante. Bom, e o que é um exercício importante? O que é interessante? Bom, ele é comum cair na prova e você não domina. Você está vendo constantemente que ele cai na prova, aquele tipo de questão, e você não sabe. Então você vai ter que anotar aquele exercício, você vai ter que anotar no resumo, você vai ter que dar importância para aquilo. É um assunto complicado e você já vê ali na questão que você vai acabar esquecendo. Então anota também, bota no resumo, bota no flashcard. Outro assunto importante, ele é fácil, mas ele resume toda a matéria, aquilo que a gente falou antes. Então se ele é fácil, mas resume toda a matéria, bota lá. Outro assunto que é importante, ele possui uma pegadinha que você precisa se prevenir. Também bota lá no resumo, bota lá, faz o asterisco ou bota a anotação no site ou no aplicativo e trata num tópico que você erra sempre, mesmo sendo fácil, que é diferente do primeiro, né? Então também anota, porque a banca também cobra coisas fáceis, beleza? Então você já sabe o que é um exercício importante, quais os exercícios dá mais atenção, e é esse que você vai se aprofundar, não é aqueles que você já domina. Bom, como é que você vai selecionar as questões para ser estudado? Isso aqui é muito importante. Vamos lá. Primeiro, se você está iniciando agora a estudar para concurso, você está numa fase inicial. Seu objetivo com as questões não é muito a revisão, é o aprendizado e ver se você aprendeu a matéria. Então o que você vai fazer? Você vai ver a sua videoaula, você vai ler a sua apostila, o seu livro. Geralmente, ao final, eles têm 10 a 20 questões para você estudar. Vê a videoaula, estuda pela apostila, faz 10 ou no máximo 20 questões. O que você vai ver aqui nessas 10 a 20 questões? Que se você aprendeu ou não aquele assunto. Se você errou, eu recomendaria reler o capítulo de novo, veja a videoaula de novo ou vá somente naquele tópico que você tem mais dificuldade dentro do assunto. Mas se você acertou, beleza.
Se tiver mais de 10 a 20 questões, como é uma fase inicial, eu recomendo você deixar para fazer essas outras questões quando voltar a estudar aquela matéria. Vou dar um exemplo. Hoje estudei Direito Constitucional, Direitos Fundamentais. No final fiz 10 a 20 questões, mas no livro tinham 60 questões. O que eu vou fazer? Vou fazer só 10 ou 20 questões. As outras questões, antes de iniciar o próximo capítulo, eu vou fazer, porque você vai ver, vai aumentar o seu rendimento, porque você já vai revisar também, ok? É uma dica que a gente dá, quem usa dá certo, recomendo. Bom, isso é a fase inicial de estudo. É aquela pessoa que está começando e o que ela tem que fazer? Ela tem que aprender e memorizar. Ela não está revisando tanto ainda, beleza? A fase intermediária de estudo é aquela fase que você vai começar a fazer as questões de concurso estudando um pouco mais inteligente. Então você vai ter que fazer simulado, autoanálise, e você vai ter que ser inteligente o suficiente para conciliar o estudo teórico com revisão. Você vai ter que ter aquele feeling para dividir o seu tempo. E é muito importante a resolução de questões de concurso nessa fase. Mas como você tem assuntos teóricos ainda pendentes, você vai ter que também dar uma atenção para a teoria, ok? E a fase avançada eu diria que é quase que só fazer resolução de questões de concurso e estudar por elas de maneira inteligente. E é uma fase que você vai se atualizar, mudou uma lei, mudou uma legislação, aprofundar talvez alguma coisinha nova, novidades, e aparar as arestas, aquilo que você tem um pouco mais de dificuldade, ok? Bem, aqui um slide perdido. Qual a diferença entre revisões e simulados? Bom, primeiro, você tem que entender que o simulado é bem diferente disso que a gente está falando agora. O que a gente está falando? É um estudo por resolução de questão, que é para quê? Para aprofundar o assunto, fazer uma revisão, aprender. O simulado é para você ver como está seu desempenho na prova. Então, ela tem que imitar o máximo possível uma situação real da prova. O objetivo é você ganhar velocidade, saber lidar com a situação do tempo e tudo mais. O que eu recomendo? Você pode fazer simulado nos cursinhos. Os próprios sites e aplicativos de questões de concurso que a gente recomenda têm simulados, e os próprios cursinhos presenciais muitas vezes têm simulados que eles cobram bem barato ou às vezes dão até de graça para você testar. E também o que eu recomendo, se você não consegue um aplicativo, um site, imprima uma prova anterior, imprima provas da banca, bota lá o cronômetro e imite você mesmo uma situação real. O que você tem que fazer no simulado? Controlar tempo, analisar seu desempenho, ganhar velocidade e aprender com as falhas. Não se preocupe, se a nota for baixa, ainda dá tempo. Trancou aqui. Bom, já falei que tem os cursos aplicativos e você pode fazer manualmente mesmo. Agora, algumas dúvidas que as pessoas têm sobre a resolução de exercício, ok? Vamos lá. Devo resolver os exercícios antes do estudo do capítulo para avaliar meu desempenho ou estudar apenas o que é importante? Tá. É assim, ó. Isso aqui é uma pergunta que nos mandaram. A pessoa está fazendo o exercício, pegou o capítulo e antes de estudar aquele capítulo resolve fazer as questões para ver se precisa ou não estudar aquele capítulo. Se você está no início do estudo, não, jamais. Se está no meio, eu acho perigoso. Se você já está numa fase avançada, pode fazer. Começa pelos exercícios e viu que domina aquele assunto, pula. Mas dá uma passadinha de olho na revisão lá e tudo mais, ok? No seu mapa mental, no seu resumo, no flashcard ou nas anotações que você tem no capítulo. Bom, não vou perder muito tempo resolvendo todas essas questões? Pode perder se você não souber monitorar seu tempo, ok? O que eu diria, ele é muito importante, é isso que vai fazer você assimilar, aprofundar a memorização. Use com sabedoria seu tempo e se estiver perdendo muito, analisa. Se você tem muita teoria para estudar, dê pouco tempo para a resolução de questões. É importante você aprender. Na resolução de questões que envolvam contas, posso utilizar a calculadora? Tem um ponto ali, né? Tá errado aquele ponto. Bom, o que eu diria? Se você sabe fazer conta rápida e a prova exige que você faça contas rápidas, beleza, mas eu diria que a maioria das pessoas precisa treinar isso, então eu não recomendo utilizar a calculadora porque você precisa aprender a utilizar, a ter velocidade. E obviamente se a prova deixa usar a calculadora, que são poucas, usa, né? Aí não faz sentido, é só aquelas que não permitem, você precisa ter velocidade. Quantas questões devo resolver por dia? Bom, aquilo que a gente falou. Depois do capítulo, 10 a 20 questões no máximo no dia. Se tiver mais, resolve no outro dia.
E eu recomendo também aqueles que estão fazendo, que estão aprendendo aí no início do estudo, muitas vezes as questões abordam mais de um tema. Não fique frustrado se o que você errar não tem a ver com o assunto, ok? Se você está na intermediária, vai balanceando no final, que você vai estudar só por questões, eu diria mais de 70 ou 100 questões por dia. Se você tiver tempo, é o ideal, e estudar de maneira inteligente, mas 70, 100 seria o ideal na fase avançada. Isso aqui é só um parâmetro, faz o máximo que você tiver, ok? Mas só para ter uma ideia. Bom, como dividir meu tempo entre estudo, revisões e questões? É aquilo que eu falei, você vai ter que ser inteligente para dividir isso. Eu não tenho como dar 10, 20, 30%. De acordo com a fase. Fase inicial, pouca questão, muita revisão, muito estudo. Fase intermediária, meio a meio aí entre tudo. E fase avançada, quase que só revisão e questões, pouquinho estudo, porque você já deve estar assimilando boa parte do conteúdo. Devo fazer questões mesmo depois do edital? Depende. Se você tem que fazer muita revisão, tem coisa para aprender, não, porque você vai perder um pouco de tempo. Então eu diria que depois do edital, foca assim sua força mais nas revisões mesmo, nos seus resumos, nos seus mapas mentais e questões mais como revisão. Assim, não perde muito tempo aí, porque o tempo é precioso e você tem muita coisa para assimilar. Se tiver tempo, se não está trabalhando, tem muito tempo, faz algumas como revisão, não como aprendizado. Bom, a gente tem alguns vídeos de questões de concurso, a gente está deixando aí. Tem os 18 sites e aplicativos de questões de concurso, que é um artigo que o pessoal gosta bastante, tá aí também, estou deixando o link na descrição e de repente está pulando em algum lugar, se der, para botar todos os links possíveis. E o que a gente pede? Curte aí nosso joinha, dá um joinha no nosso vídeo, dá um joinha no nosso canal, visita nosso site. Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente costuma responder mais rápido lá no próximosconcursos.com, deixa nos comentários lá também. E é isso aí, pessoal, eu desejo todo sucesso e que te precisar, estamos aí. Valeu!